Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos, estádio Metropolitano, depois dessa vitória do Atlético de Madrid, 2-1 para cima do Dortmund, jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na qual o Atlético de Madrid sai com uma pequena vantagem, pensando na classificação para as semifinais da Champions. E é uma vantagem, algo é algo. Mas é uma pequena vantagem, porque é apenas um gol e o Atlético de Madrid poderia ter vencido o Dortmund por mais gols de vantagem, porém terminou o jogo sofrendo e poderia também ter sofrido o gol do empate na última jogada da partida. Bom, vou falar um pouquinho sobre esse jogo aqui no vídeo. Se você está por aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer. Deixa aquele like no vídeo se vocês gostarem, porque será distribuído para mais pessoas interessadas no tema, e também os comentários aqui. Já vou pedir perdão pela voz, são 2 dias seguidos de cobertura, falando bastante, então a minha voz, que já não estava lá essas coisas, porque estamos, enfim, tentando recuperar de resfriado, aquela coisa básica, mas estamos aí, vou gravar o vídeo, vai dar tudo certo. Primeiro, que o Atlético de Madrid em casa... O Atlético de Madrid em casa é outra história, assim, é um time diferente realmente do que a gente se acostumou a ver na era Simeone, porque é um time propositivo, agressivo, que vai para cima do rival, que quer ser vertical, que quer buscar o gol, que quer matar os jogos, é um time bem diferente assim, das últimas temporadas realmente do que a gente se acostumou a ver na era Simeone. Na Liga dos Campeões, o Atlético tem 5 jogos aqui nesse estádio, 5 vitórias. Na temporada tem 23 partidas aqui no Metropolitano, 20 vitórias. E a gente viu isso hoje contra o Dortmund. A gente viu o Atlético de Madrid ser esse time propositivo, ser esse time ofensivo, vertical, agressivo, né? Que já começa pressionando o alto rival e forçando, no caso do Dortmund hoje, conseguiu forçar muitos erros do Dortmund, que já não estava muito acertado, e o Atlético pressionou alto para fazer o Dortmund errar mais, né? E aí, aos 4 minutos, logo, o Rodrigo de Paul, em uma pressão alta do Atlético de Madrid, um erro de saída de bola do Dortmund, abre o placar para o Atlético e, aos 32 minutos, em outro erro do Borussia Dortmund, o Atlético vai para cima, o Griezmann dá uma baita de uma assistência para o Samu Lino fazer o 2-0 para o Atlético de Madrid. É um 2-0 que o Atlético podia ter terminado o primeiro tempo com mais gols, chutou 4 vezes no gol e marcou 2 gols, mas podia ter chegado mais e podia ter ampliado o placar no primeiro tempo. Não conseguiu fazer por alguns erros de acerto ali na frente do gol do Atlético de Madrid, e aí na segunda parte sofreu. Na segunda parte o Dortmund, com a entrada do Brandt, não sei se eu tô falando certo, mas é isso. Melhorou bastante, ele melhorou o jogo pro Dortmund. O Dortmund foi para cima, o Atlético já estava fisicamente mais desgastado, teve dificuldade de manter a pressão alta e de manter o Dortmund no seu campo. O Dortmund conseguiu ganhar metros e o Atlético teve mais dificuldade. O Simeone fez alterações no time que deram mais pernas ao Atlético de Madrid, que teve ocasiões também no segundo tempo, uma grande parada, uma grande defesa do goleiro do Dortmund em chute do Samu Lino, que podia ter sido 3-0, mas aos 80 minutos, 81, o Haller marca o gol do Dortmund e o Dortmund termina o jogo com uma bola na trave, podia ter sido 2-2. O Atlético muito bem no primeiro tempo e com muitas dificuldades no segundo, porque, claro, o rival cresceu, né? Então também tem isso. Para mim, o principal ponto negativo do Atlético não é nem só o 1 gol de vantagem, que é uma vantagem, ela é pouca coisa. O Simeone falava depois do jogo com a gente, no começo, se me dissessem para eu assinar o 2-1 no começo da partida, eu teria assinado. É um bom resultado para nós. Mas o ponto negativo do Atlético de Madrid é ter perdido o Samu Lino para o jogo de volta. O Lino tem sido muito importante para o sistema ofensivo do Atlético de Madrid. Ele e o Griezmann cada vez se conectam melhor. O Lino é o driblador desse time, é o cara que desafoga o Atlético de Madrid quando o time não encontra nenhum tipo de solução, é a criatividade desse Atlético de Madrid. Na Liga dos Campeões, com o gol dele hoje, são 3 gols e 3 assistências em 7 partidas. São números muito bons do Samu Lino, que depois do Griezmann
Eu acho que até que ele já igualou com o Morata, não lembro quantas assistências o Morata tem na Champions. Mas depois do Griezmann, ele é ofensivamente o jogador mais importante do Atlético nessa Liga dos Campeões. E não vai estar no jogo de volta por acumulação de cartões amarelos. Ele estava bem chateado depois do jogo, a gente conversou com ele para a TNT por causa disso, porque né, é o tipo de jogo que todo mundo quer estar aí. Ele estando bem e sendo importante para esse Atlético de Madrid mais ainda, né? Então o Atlético perde uma peça importante. Vamos ver como é que o Cholo vai suprir a ausência do Lino, porque não tem outro jogador como ele no elenco. O Rojo Riquelme, que é o reserva do Lino, ele fez algumas boas partidas com o Atlético de Madrid, mas não tem essa característica tão aguda desse 1 contra 1 que o Lino oferece ao Atlético. O Riquelme não tem tanto isso, né? Tem outras coisas, mas isso exatamente não tem. E vamos ver como é que o Simeone vai resolver isso aí para o Atlético de Madrid. O meu ponto é que eu não sei que Atlético de Madrid a gente vai ver na Alemanha. Historicamente, quando o Simeone consegue um resultado positivo jogando em casa em mata-mata da Champions, e temos que ressaltar, desligar um pouco as luzes, que o Cholo não perdeu nenhum jogo jogando em casa, ou jogando aqui ou jogando no Vicente Calderón, em mata-mata da Liga dos Campeões. O Cholo está invicto em casa jogando em mata-mata da Champions. Sempre que ele sai com um bom resultado no jogo de ida jogando em casa, o Atlético que a gente vê no jogo de volta é um Atlético defensivo, é um Atlético para segurar o resultado. E eu tenho curiosidade para saber se é esse Atlético que a gente vai ver na Alemanha. Foi esse Atlético que a gente viu contra a Inter no jogo de ida das oitavas de final, e talvez seja esse Atlético que a gente vai ver no jogo de volta lá na Alemanha, porque com 1-0 no placar, o Cholo encara as eliminatórias como um único jogo de 180 minutos. O Atlético de Madrid, se conseguir um 0-0, 1-1, 2-2, está classificado. E ainda mais sem a ausência do Lino, que é esse desatascador, como eu estava falando, para o sistema ofensivo do time. O Atlético tem a vantagem, mas está tudo aberto. O Dortmund, no segundo tempo, mostrou que tem qualidade e capacidade para machucar esse Atlético de Madrid quando o time está mais cansado. Então também tem isso. Vai correr o quanto correu aqui lá em Dortmund, vai fazer toda essa pressão alta e colocar todas as pernas para tentar marcar um gol lá ou vai segurar? Acho que a gente vai ver um Atlético bem mais Simeone na Alemanha do que a gente viu por aqui. E essa é uma característica que esse time tem tido aqui no Estádio Metropolitano. O Atlético de Madrid marcou 54 gols com os dois de hoje em 22 partidas. E fora de casa, o Atlético de Madrid marcou 33 em 22 jogos. É um time bem diferente jogando fora de casa. O Atlético tem dificuldade de ganhar as partidas longe do Metropolitano e vai ir para um estádio que é muito difícil jogar, com uma torcida que é como a torcida do Atlético, que joga junto, que pressiona muito, que incentiva, que é quase esse 12º jogador, né? Então vai ser difícil para o Atlético de Madrid na Alemanha, mas sair com uma pequena vantagem nesse jogo de ida. E com o Antoine Griezmann de novo sendo essencial, fundamental. O Griezmann é praticamente tudo para esse Atlético de Madrid. O Simeone falava para a gente depois do jogo, o Griezmann é o nosso jogador mais importante e ele é quem faz o Atlético jogar, é ele quem guia esse Atlético de Madrid em termos de técnico, né, em campo, assim, apesar do Koke ser essa voz do Simeone dentro de campo, quem muda o Atlético de patamar é o Griezmann. E nessa Liga dos Campeões ele tem sido importantíssimo. E o Griezmann também faz melhores partidas aqui no Metropolitano que fora do Metropolitano. Ele terminou o jogo hoje de novo com gelo no tornozelo direito, lembrando que ele se lesionou no tornozelo direito lá no jogo de ida das oitavas de final na Itália. Ficou praticamente sem jogar até o jogo de volta aqui no Metropolitano, no qual ele jogou e foi fundamental para a classificação do Atlético de Madrid para as quartas de final. O Atlético tem agora no fim de semana um jogo importantíssimo no Campeonato Espanhol contra um rival direto pela vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, que é o Girona. Jogo complicado para o Atlético de Madrid. Vamos ver como é que o Griezmann vai chegar para esse jogo. Ele deixou o jogo tratando já com gelo, ele disse que vai fazer um tratamento intensivo para estar contra o Girona e estar na Alemanha. Mas o Atlético vai precisar do Griezmann. A classificação do Atlético de Madrid para a Champions, o avançar na Champions, ainda mais sem o Lino, passa muito pelos pés do Griezmann.
Então vamos ver como é que chega o Griezmann e vamos ver que Atlético de Madrid veremos na Alemanha terça-feira, jogo lá em Dortmund e Atlético de Madrid, com esse 2-1 no placar para o Atlético de Madrid nesse jogo de ida, e veremos como será o jogo de volta, ainda mais com o Barcelona ter vencido o PSG na França, o que faz com que, se o Atlético consegue a classificação para cima do Dortmund e o Barça consegue a classificação para cima do PSG, podemos ter uma semifinal espanhola entre Atlético de Madrid e Barça. Eu não vou falar nada sobre isso porque ainda não temos. Agora, se tivermos, os números estão de um lado nessa eliminatória. A história está de um lado nessa eliminatória. Enfim, não vou falar sobre isso. Isso aí fica para se o Atlético classificar, se o Barcelona classificar na semana que vem. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar ele a crescer. Deixa aquele like e os comentários por aqui. E eu volto não demorando muito. Beijo para vocês.